Então, Missa, como é que Viva, está? tudo bem? Tu consegue-me ouvir bem? Sim, perfeitamente. E tu, Ok, consegues-me ouvir? consigo ouvir bem. Só aqui dar mais um minutito antes de iniciarmos. Primeiro agradecer ao Mister pela disponibilidade de partilhar aqui um pouco as suas ideias, aqui um pouco como é que está a ser o seu percurso. Por isso, este aqui já o agradecimento e agradecer às pessoas que nos estão aqui a ouvir e às pessoas que ainda vão ouvir o podcast, depois será colocado amanhã no Spotify. Não, João, obrigado eu pelo teu convite. Para mim, desde há muitos anos, é um gosto poder partilhar experiências, histórias, conhecimento, acima de tudo, porque sinto que isso é um caminho de evolução, sinto que isso é um caminho que acaba por ter que ser feito e dessa forma um bem-aja por estas iniciativas que acabam sempre por nos ajudar um pouco a todos entre nós. Sim, sim, isso é verdade. Eu gosto muito de fazer estas partilhas. Recebo muitos, também muitos feedbacks. Muita gente não consegue ouvir aqui normal, ou porque trabalha, ou porque tem que acordar cedo. E pedem depois para pôr no podcast. Foi a partir que eu comecei, depois eu fazia só os diretos, depois comecei a introduzir isto no Spotify. Muita gente quis ouvir isso. Missa, é um treinador novo, 33 anos, já tem, é novo, mas já tem um currículo de invejar a muita gente, Académica, Benfica, já esteve no Qatar, se não estou em erro, e recentemente em França. Fala-nos só aqui um pouco, Mister, como é que surgiu, pá, como é que surgiu esta paixão pelo futebol, como é que iniciou, só para as pessoas que não o conhecem tão bem, de saber um pouco como é que isto tudo começou. Olha, a paixão pelo futebol desde miúdo, porque a verdade é que sempre, desde miúdo, gostei muito de atividade física, desporto e futebol. Sempre me agradou muito, principalmente pelo lado competitivo que existe, porque eu acho que isso, eu, enquanto pessoa, sou bastante competitivo e é uma das coisas que sempre gostei dentro da atividade física, existir uma competição portanto, essa, essa paixão nasce desse, desse sentimento e depois acaba por ser uma ideia que, enquanto estudante de secundário, andava ali um bocado a divagar o que é que poderia ser, e ajudou muito na altura o facto do Mister José Mourinho ter tido o sucesso que teve a partir do ano de 2003 e que ajudou, de certa forma, a orientar pensamento, a orientar um pouco as minhas ideias e querer, sem dúvida, desde muito novo, embarcar pelo lado do treino. E pronto, e foi a partir daí que basicamente tudo começou, mas desde sempre, desde que me lembro de querer definir a minha carreira profissional, sempre foi muito, desde muito cedo, portanto não foi algo que nasceu há 2 ou 3 anos, não, foi uma coisa que já nasceu há bastante tempo e que me ajudou, pronto, a trilhar um caminho logo desde o início. Ok, Missa. Esta nossa conversa vai ficar um pouco mais na análise, visto que é mais a minha área, mas também gostaria Uhum. de perguntar, o Missa já teve em diferentes contextos, contexto em termos em Portugal e fora do país. Em termos daqui de Portugal em relação com o Qatar e França, qual é que é a grande diferença em relação ao nosso país com esses dois países também que trabalham em termos, os contextos? Em termos de trabalho, como é que funcionou? Olha, eu considero que, acima de tudo, é uma questão de mentalidade, porque, repara, eu, quando iniciei na altura na académica, no departamento de análise, que estava a fazer ao mesmo tempo que era treinador adjunto nos sub-19, foi uma questão de mentalidade na altura em aproveitar algo que um projeto tinha sido criado na altura pelo Daniel Souza e o Mister André Vilas-Boas, que deixaram quando saíram da académica. Académico. E eu, juntamente com dois colegas, agarramos nisso e não só agarramos, como nos propusemos ao clube para poder ajudar nesse sentido, porque não existia nada. E, portanto, eu acho que de certa forma, o grande boom na altura, na análise, acaba por ser à volta desses anos, ou seja, estamos a falar em
2010, 2009, em que muitos clubes começaram a pensar também nesse lado, não só por parte dos jogadores, do scouting dos jogadores, mas também da parte da análise e de auxílio às equipas técnicas. E, portanto, isto é algo que também já acontece desde há muito tempo em Inglaterra, no Qatar, na altura, acabou por ser quase imposto, tendo em conta a cultura inglesa que estava muito implementada na Academia Aspire. E, portanto, eu acho que vai depender sempre da mentalidade com que as pessoas olham para isso. Eu, desde muito cedo, olhei para a análise como um meio para ter um maior conhecimento daquilo que é o jogo, porque depois há que fazer sempre as devidas Claro, ligações, e que é sempre importante, tendo em conta o planeamento que tem que ser feito perante tudo isso. claro, Mister. Em termos, assim, uma pergunta mais direta, qual é a importância, visto também trabalhou também na análise, a importância que o Mister dá à análise do adversário? Qual é a importância que dá a isso? Olha, eu acho que ao longo do tempo fui maturando muito essa pergunta na minha cabeça. Porque a verdade é que chegas a um ponto em que o importante não é aquilo que tu sabes enquanto treinador. O importante é a forma como passas a informação aos jogadores. Porque a verdade é que hoje em dia há muita informação. Hoje em dia vais à internet e queres saber alguma coisa sobre o Liverpool, a informação sobre o Liverpool está lá. Agora, como é que crias soluções a partir desse problema? Para mim é que está a grande questão, porque a partir daí é que tu preparas reuniões, a partir daí é que tu preparas treinos, a partir daí é que tu preparas todo aquilo que é um processo que no final o jogador tem que entender. Claro. Estás a entender? Eu costumo pensar para mim mesmo que tu, enquanto treinador, tens que criar problemas no treino para eles arranjarem soluções. Concordo. E, portanto, a partir daí, em que tu entendes que o jogador chega a um ponto em que praticamente com pequenos feedbacks ele chega à solução, eu acho que aí está a grande importância da análise, aí que de certa forma, eu digo que no início dava uma extrema importância àquilo que é a análise do adversário e passar tanta informação ao jogador. Com o passar do tempo, nos diferentes contextos em que fui passando, fui maturando cada vez mais e olhar cada vez mais para nós. E saber equilibrar muito bem a informação quando tu passas uma informação que é nossa, do nosso jogar, e uma informação que é do adversário, e como é que tu conjugas tudo isso. Mas volto a repetir, para mim, o mais importante não é o que tu, enquanto analista ou treinador ou equipa técnica, sabes. É aquilo que tu consegues passar aos jogadores, Transmitir aos jogadores. para que os jogadores, dentro do treino e da semana de trabalho, consigam entender o que é que tu pretendes como plano de jogo. Isso para mim é que é o mais importante. Muito bom, Mister. Vamos fazer agora aqui, o Mister que também já teve em diferentes contextos, só aqui também vamos navegar aqui um pouco. O Mister já teve em contexto onde tinha um jogo por semana, mas também já teve em contexto onde tinha 2 jogos por semana. Imagina um ao sábado, um à quarta, ou à terça e ao domingo. Gostaria que o Mister me falasse um pouco a preparação desses 2 tipos de semana, ou seja, como é que preparava logo do início ao fim, em termos de análise da sua equipa, do adversário, como é que apresentava-se, na análise do adversário se apresentava dividido, tudo junto. Fala-nos um pouco só para perceber como é que foram as suas realidades e também para as pessoas também pensarem um pouco sobre isso. Sim. Olha, eu ao longo do tempo, nos diferentes contextos que fui passando, fui vivenciando coisas diferentes. Porquê? Porque tens diferentes tipos de liderança dentro desses próprios contextos. E, portanto, eu sempre fui muito de me adaptar àquilo que o treinador precisa, àquilo que são as prioridades do treinador, e isso acho que é algo que todos nós devemos ter, seja enquanto adjuntos, seja enquanto analistas, seja enquanto, enfim, profissionais da área. E desta forma o que vai ter grande influência depois vai ser a questão do contexto, porque se és uma equipa que está a jogar as competições europeias,
vai ser uma equipa que ao longo praticamente da época, ou numa fase inicial da época, vamos falar até dezembro, novembro, vai estar num processo praticamente de recuperação jogo É após verdade. jogo. Portanto, a importância aí da informação que tu tens, assim, eu considero que nesse tipo de contexto tu tens grande capacidade de ter muita informação. Agora, não tens a grande capacidade para preparar esse tipo de informação. E chegares ao campo e olhares para os exercícios e pensar de que forma objetiva é que nós vamos conseguir chegar Muito à bem. solução que nós queremos. E, portanto, considero que... Lá está, vamos pôr um exemplo prático que eu acho que é mais fácil. Sim, sim. Um jogo de domingo a domingo, por exemplo. Tu jogas domingo, há treinadores que hoje em dia gostam de folgar à segunda-feira, há Outros que treinadores não. que te equilibram cargas na segunda-feira e, portanto, vai depender muito. Mas vamos imaginar que até folgas segunda-feira e que regressas ao trabalho na terça-feira. Terça. Ok? Portanto, eu acho que quanto mais perto tu estiveres do jogo que passou, mais frescos estão eles daquilo que não correu tão bem. Ok. Ok? Porque imagina que perdes o jogo e tu sabes claramente aquilo que está na tua cabeça, ou seja, sabes que erraste em não ser uma equipa compacta, por exemplo, o que Sim. for. Portanto, eu acho que quanto mais perto estás do jogo que passou, mais rapidamente tens que atacar, entre aspas, esses problemas. Ou seja, Ok. fazer uma reunião, de certa forma, grupal numa terça-feira para, de forma muito objetiva e sem massacrar muito, E eu, tocares em pontos essenciais. Depois já vai começar aquilo que é a nossa semana, a próxima. a preparação de um adversário, a preparação daquilo que tu vês como plano de jogo que queres executar. E, portanto, dessa forma, vai depender daquilo que também é muito a tua identidade. Porque se fores uma equipa que pensa mais em si do que no adversário, vais começar a preparar informação com base naquilo que tu fizeste no último jogo. Estás a entender? Claro. Portanto, eu acredito que a informação passa de forma objetiva quanto mais tu conseguires ser positivo perante aquilo que tu fizeste. Ok? E os jogadores, o foco de atenção para o jogador, quando se vê eles próprios dentro de um vídeo, quer que seja, a atenção vai ser muito mais forte, estás a entender? E, portanto, eu acho que por aí começas a trilhar o caminho perante aquilo que depois vais apresentar do adversário. Vamos Claro. imaginar que numa quinta-feira, porque tu, quarta-feira, focaste em coisas que Vou melhorar. querias ainda ver do jogo anterior, numa quinta-feira já vais, por exemplo, num determinado exercício que queiras fazer de organização ofensiva, por exemplo, já vais incorporar algum vídeo de organização defensiva por parte do adversário. Ok, vamos imaginar que o adversário te pressiona alto, com dois avançados e tens os Uhum. laterais também bastante expostos. Perante esta situação, tu vais criar um problema no treino, um determinado exercício de confrontação de sistemas, por exemplo, em que queres que eles encontrem soluções. E o vídeo que tu vais, de certa forma, apresentar nessa quinta-feira vai ser equipas a criarem soluções perante o problema que tu vais ter. Ok? Desta forma, começas a objetivar aquilo que é a tua informação. Ok? Dando um toque ao outro, no meu ponto de vista, e que me parece extremamente importante, conseguires colocar também já bolas paradas ao longo dos vários vídeos que vais fazendo. E, portanto, eu olho sempre para a questão, depois, tu partes de um plano geral, vais para um plano mais micro e se calhar por linhas, porque o jogador começa-se a reconhecer dentro daquilo que tu queres, ok? E depois, cada vez mais perto do jogo, relações que os próprios jogadores vão ter. Nunca deixando de pensar como um todo, mas pegares, por exemplo, na linha defensiva, no teu central esquerdo e no teu lateral esquerdo, por exemplo. Uma reunião mais objetiva e, de certa forma, individual, atacar, entre aspas, as soluções que tu queres perante o jogo. Claro. Estás a entender? E depois, a partir daí, vai muito da nossa sensibilidade enquanto treinadores, porque tu repara,
chegas a uma cultura em que eles não têm paciência nenhuma. Em que eles, imagina Claro. que até tens um plantel extremamente experiente, por exemplo. Tu tens de te adaptar a isso. Porque enquanto que se fores para um plantel bastante jovem, tu vais perceber que a capacidade de atenção de um jogador É jovem, maior. porque hoje em dia andam aqui na questão dos Instagrams e tudo mais, a captação de atenção dele vai ser extremamente superior. Estás a entender? E, portanto, tu tens que adaptar tudo isto àquilo que é o teu cotidiano, o teu microciclo. Porque, repara, até podes criar, eles que hoje em dia andam Instagrams e tudo mais, até crias um perfil privado, onde fazes partilhas privadas, por exemplo, para um determinado grupo de jogadores e vais partilhando lá diariamente vídeos, pá, imagina, sobre o adversário ou sobre soluções que tu queiras ver perante o jogo. Isto é adaptar a tecnologia que tu tens hoje em dia perante a realidade que estás a viver. Isto são exemplos, estás a entender? Ou seja, Claro. é uma forma de pensar o contexto. Agora, vai depender sempre da forma como tu sentes as coisas, não é? Porque há treinadores que são muito fixos, há treinadores que têm aquela metodologia bastante fechada, de certa forma, e que seguem aquilo à regra e têm sucesso, e, portanto, ponto final, Claro. parágrafo. Agora, se tu me dizes assim, e tu, o que é que tu fazes nesse tipo de situações? Eu adapto-me sempre àquilo que é o contexto e a realidade onde eles estão. E tendo sempre em conta aquilo que eles são. Porque Claro. se não conseguir conhecê-los ao ponto de perceber que eles raramente, por exemplo, usam o telemóvel, não consigo adaptar esse tipo de coisas. Não gostam de tecnologia. Pá, ok, se calhar não faz sentido. Há determinados jogadores que não gostam que chamemos a atenção num determinado vídeo quando estás a fazer uma reflexão sobre o teu próprio jogo. Gostam que seja, se calhar, mais individual. Individual. Vai depender sempre da sensibilidade que tu tens para entenderes isto. Entendes? Claro. É o meu pensamento para tu o que tu me perguntaste. Claro, Mister. Interessante essa reflexão. Em termos de bolas paradas, o Mister procura treinar num dia só ou procura ir trabalhando ao longo da semana? Olha, eu acho que as bolas paradas tu podes isolá-las, se quiseres, vamos imaginar, num -2 ou no -1, ou então podes diluí-las ao longo da semana. Eu sou apologista que, numa fase inicial da época, tens que ser mais incisivo nessas questões. Ou seja, tens que dar pequenos apontamentos todos os dias. Estás a perceber? Ou seja, tu até crias um jogo, fazes sei lá, uma situação de 11 contra 11 num final de um treino no início da época, por exemplo. Se calhar, pegar em determinados momentos desse jogo e parares e pedires para os jogadores executarem perante aquilo que tu queres e sentes, vais ser muito mais incisivo. Depois, com o decorrer da época, eu acho que essencialmente antes dos jogos, no -2 e no -1, tens de criar ali um momento muito dedicado a isso. Estás a perceber? Agora, eles podem ser espertos o suficiente para perceberem muito daquilo que tu dizes na preparação dos jogos quando vais para antes de ir para um treino, por exemplo, em que tu vais explicar à malta. Vamos fazer, por exemplo, aqui um exercício de cantos defensivos, marcação zona, quero que ataquem este espaço, este espaço e este espaço. Pá, e fazes uma, duas vezes e eles já entenderam aquilo que pretendem para o jogo. Percebes? Vai depender muito. Agora, eu sou apologista que tudo isto, daí a importância das pré-épocas, em tu seres incisivo nessas alturas. Não demasiadamente chato. Porque, de certa forma, é uma coisa mais parada. Ou seja, como é que tu crias Claro. dinâmica nisto? Dentro de um exercício que seja o mais contextualizado possível perante aquilo que é o jogo. Claro, mas se fiz essa questão, porque isto é por isso que eu acho isto muito interessante, isto de futebol. Como a Mister disse, eu já apanhei pessoas aqui a falar e até treinadores, que é como o Mister diz. Uns gostam de trabalhar ao longo da semana, mas então fazer aqui um 10 para 10 ou um exercício e há uma bola, diz, faz canto, faz bola livre. E tem outros, como o Mister disse, isolam, mas não no sábado. É no sábado antes que fazem as bolas paradas. É por isso que é interessante também perguntar isto para perceber a sua ideia, a sua... Mas repara uma coisa, João, ainda bem que tocas nisso. Eu
sou apologista também de ir mudando as dinâmicas Claro. ao longo da época. Porque se eles já sabem que naquele dia vão trabalhar determinadas coisas, quando tu crias uma mudança, há, sob o ponto de vista de foco atencional, uma maior predisposição a dizer o Mister vai fazer isto aqui por algum motivo. Estás a Sim, perceber? sim. E Bem mudas ao pensado. longo do tempo porque crias de certa forma uma dinâmica diferente. E eles, quando é Percebes? mudança, nós ficamos muito mais Sim, sim, sim. atentos. Ficas atento. Quando crias Ok. numa dinâmica que já é de rotina, epá, é a mesma coisa que vais ao supermercado, já sabes aquilo que vais fazer. Ou seja, é a mesma coisa que, pá, sei lá, ou tanta coisa que Sim, é sim, estou a exemplo perceber. disso, estás a entender? Que de certa forma ajuda-nos a ter esse tipo de analogias perante aquilo que é a nossa realidade profissional. Claro, faz sentido. Bem pensado. Oh, mister, diferente dos contextos, vou mais assim ao contexto, por exemplo, o último clube que teve em França. Uhum. Quando sabendo a realidade do que se pode ter e às vezes o que nós queremos não é o que temos, como o mister sabe. Em Sim. termos de analistas, na sua opinião, qual é o ideal termos numa equipa técnica? Porque às Olha, vezes o mister sabe que não é, às vezes o que queremos não é o que temos. E eu gostaria de saber a sua opinião em relação a sim. isso também. E detalhar, e depois detalhe um bocadinho o que disser, para que funções é que gostava de ter na sua Olha, ótica. eu das duas experiências que tive em França, no Nantes e no Stade de Reims, recentemente, nós tínhamos sempre, nós tivemos sempre dois analistas dedicados àquilo que era o nosso trabalho. E, portanto, depois, aqui mais recentemente no Stade de Reims, até tinha um analista de dados, ou seja, aquele analista que só olhava para números. Ok. Pronto, mas que de certa forma também depois ia-nos ajudando nas dinâmicas de dia a dia, mesmo nos próprios treinos, enfim, auxiliava-nos naquilo que nós também precisávamos na dinâmica semanal. Agora, daquilo que eu vejo como, de certa forma, uma situação ótima, no meu entender, eu acho que uma equipa de 3 a 4 analistas é o ideal. E vou-te explicar porquê. Claro. Eu sinto cada vez mais que, perante um determinado campeonato, vamos imaginar uma liga portuguesa, tu se tiveres dos 3 analistas, dentro desses 3 responsáveis por equipas, tu vais, numa linha de tempo, acompanhar essas equipas. O que é que te vai Sim. permitir isto? Vamos imaginar que tens o João, o Luís e o José. O João fica responsável por 5 equipas. É responsável por, ao longo do tempo, ir criando bases de dados daquilo que é a equipa. Vamos imaginar, fica com o Porto, com o Portimonense, sei lá, entre outras, não interessa. Cinco Ele equipas. fica responsável, ele fica sempre responsável por estas equipas. Joguem na última jornada ou na primeira jornada, não interessa. O importante aqui é perceber o quê? É perceber que tu, criando uma base de dados, vais conseguir perceber ao longo do tempo como é que a equipa se comporta perante diferentes estruturas. Claro. Que é aquilo que eu mais gosto, que é como é que eu, dentro daquilo que é a minha identidade enquanto equipa, e eu enquanto treinador penso, como é que eu, perante uma estrutura que vou enfrentar, como é que eles se vão comportar perante nós. Estás a entender? Uhum. Portanto, isto Sim. permite ao longo do tempo, obviamente, tu depois, quando tiveres, vamos imaginar que daqui a 4 jornadas vais defrontar o Portimonense, vai ser uma análise muito mais incisiva. E isto não é obrigatório que haja uma análise incisiva em todos os jogos. Mas tu vês situações em que, vamos imaginar, o Portimonense pressionou extremamente bem na primeira fase de construção ou no pontapé de baliza. Retiras esse clipe e já sabes, ele aqui teve sucesso. Teve sucesso perante esta estrutura. Será que eu, perante esta estrutura, vou conseguir contrariá-los? Estás a entender? Ou seja, Uhum. porque depois permite-nos o quê? Permite-nos ter tudo, praticamente. E perante isso, tu tens toda a informação. Agora, como é que tu vais passar isso aos jogadores? E é por isso que eu digo, se tu tiveres os analistas focados e responsáveis pelas equipas, vais ter um maior número de informações. Agora, há que saber filtrar essas informações. Há que saber perceber como é que essas informações, dentro daquilo que nós somos, nos vai ajudar. Porque eu também não gosto de receber tudo.
Estás a perceber? Tu não dizes-me assim, "Ó, João, olha, tu és o responsável da análise, passas-me uma base de dados, seja em Sports Code, não interessa, uma pasta de vídeos, e dizes-me assim, "Ó, João, olha, tens aqui 20 minutos do Portimonense." E eu digo-te assim, ok, João, mas olha, dentro destes 20 minutos, o que é que se adapta àquilo que é a nossa estrutura dos últimos 4 jogos? As nossas estruturas, aquilo que nós temos feito. Tu dizes, ok, então eu consigo reduzir isso para 12. E é a partir desses 12 que eu vou ver os jogos e depois vou comparar com os clipes que tu me passas para eu arranjar soluções para aquilo que quero ser no jogo. Estás a entender? Portanto, eu acho, e dentro das experiências que vou tendo, que delegar responsabilidades de adversários, de certa forma, vai ajudar nas dinâmicas. Estás a entender? Ok. Porque não te permite perder a informação ao longo do tempo. Uhum. Estás a entender? Porque permite, ok, tu vais-me dizer, olha, mas é uma equipa que muda muito de treinador. Não há problema nenhum, porque há interações dentro dos jogadores que podem nos ser úteis. De Claro. uma primeira jornada vai jogar na última jornada, mas se calhar há uma pressão alta que determinados jogadores fizeram à 15ª jornada. Não há problema. Nós temos essa informação coletada, resta-nos depois saber se a vamos utilizar ou não. Ok. Entendes? Estamos quase a terminar, Mister. Isto passa rápido quando se fala sobre futebol. Mas e em relação à própria equipa? Mete também um analista na sua ótica ou é, por exemplo, um adjunto que procura fazer? O analista também é um adjunto, mas é um adjunto que trabalha mais consigo ou é o analista que também que procura que faça a análise da Olha, própria equipa? eu dou-te um exemplo mais recente. Eu gosto de um treinador adjunto que me saiba, dentro do próprio jogo, filtrar logo a informação que eu gosto. Ou seja, imagina que eu estou com o analista no auricular e digo-lhe, olha, corta-me esta situação, corta-me aquela, corta-me aquela. E eu, no final do jogo, já tenho informação, de certa forma, triada e cabe-me a mim saber apresentá-la depois ao treinador perante aquilo que foi o jogo. Estás a entender? Portanto, eu acredito muito que da própria equipa tu consegues equilibrar muito perante os adjuntos que vais tendo. Estás a Claro. entender? Pá, Uhum. se o adjunto que está contigo tem mais experiência ou gosta mais, por exemplo, de olhar para as bolas paradas, ok, tu já tens aí uma pessoa que te pode ajudar nisso e que, de certa forma, é uma informação muito prática, ou seja, tu consegues rapidamente, esse adjunto consegue dizer, mister, olha, falhamos aqui, aqui, aqui. Os outros 2 analistas já estão a olhar para o outro adversário. Mas atenção, nunca perdendo aquilo que nós somos. Estás a Uhum. entender? Porque os analistas, para verem os adversários, têm que também nos conhecer aquilo que é a nossa Claro. identidade. Isso é Estás a importante para mim. entender? Porque eles vão ver o jogo já com os olhos daquilo que nós somos. Estás a entender? Isso é Isso faz fundamental. sentido. Porque caso contrário, somos analistas de um jogo, que é completamente distinto. Estás a entender? Portanto, olho muito para as coisas dessa forma, João. Claro. Mister, aqui mais uma outra pergunta. Na sua ótica, quem faz o relatório da própria equipa deve ser ele, imagina, deve ser esse adjunto a apresentar ou acha que deve ser o treinador? Visto que o treinador tem muita comunicação com os jogadores, acha que se deve resguardar em certos momentos ou acha que deve ser o treinador também a apresentar o relatório da própria equipa? Eu acho que Eu não pode pergunto haver. isto porque existe várias Sim, sim, questões sobre isso. Não há uma certa ou errada, é a ideia do Mister. obviamente. Eu acho que vai depender sempre daquilo que seja o sentimento do treinador. Ou seja, eu acho que todos têm que ser parte comum e parte integrante do trabalho que tu fazes de comunicação. Porque, caso contrário, se tu não confiares naquilo que são o trabalho dos teus adjuntos, quando um determinado jogador, quando tu vires um adjunto a falar com um determinado jogador e com um computador ao lado, vais dizer assim, mas o que é que este está a dizer? Será que está a dizer aquilo que eu quero? Ou será que... Portanto, todos têm que estar dentro disso e a confiança tem que ser máxima. Agora, seja eu a apresentar, seja o adjunto, seja o analista, eu acho que até é bom variar. Até é Sim, bom estou de variar acordo.
são diferentes vozes que se vão ouvindo e são diferentes maneiras de ser dentro de um grupo que tu vais passando. Agora, como deves imaginar, já vivenciei de tudo. E fui retirando as minhas ilações, por isso é que eu costumo dizer, para mim, as minhas grandes referências enquanto treinador são todos aqueles com quem eu trabalhei, por conseguir retirar muito de todos eles. Claro, é por isso estava-lhe a colocar esta questão, porque também já ouvi várias, mas isso é sempre a nossa ideia, neste caso a ideia do Mister. Eu também sou muito, mas isso também a mim é muito apologista disso, porque eu acho que uma equipa tem que estar englobada, toda junta, não é como fosse só um, não é como o Mister diz, não é um adjunto meu estar a falar e eu ali, o que é que ele está a falar? Será que está? Acho que isso cria logo ali um ambiente um pouco desconfortável, e depois eu acho que mas isso é na minha ótica importante, dar liberdade também aos elementos da equipa técnica. Mas isso é João, também a minha ideia. Vais bater naquele ponto que eu falei. É muito importante ter conhecimento daquilo que é a nossa identidade, o nosso modelo, chama-lhe identidade, modelo, o que tu quiseres, mas que todos saibam entender aquilo que nós somos, aquilo que nos baliza, de certa forma. Estás a entender? Porque isso vai ajudar toda a gente. Isso vai te permitir, por exemplo, estamos a fazer um trabalho de linha defensiva, quais é que são as referências de linha defensiva? Pá, são estas, estas e estas. Já tens tudo definido. Toda a gente tem, entre aspas, acesso à informação logo desde o início. Toda a gente vai trabalhar essa informação. Agora, nunca nos podemos esquecer que o final é que o jogador entenda a informação, seja o treinador a dar, seja o analista a dar, ou seja o adjunto a dar, que seja coerente naquilo que se vai fazer e na informação que se vai passar. Estás a perceber? Coerência acima de tudo, porque se um diz uma coisa, outro diz outra, depois já vai haver um burburinho a dizer ui, mas o Mister disse aquilo e ele disse aquilo. Então como é que é? Esta é a realidade, João. Esta é a realidade. Portanto, é por isso que eu digo e defendo bastante isso. Comunicação fundamental entre todos dentro de uma estrutura técnica. Agora, muito claros na informação que querem passar. Muito claros e objetivos, adaptados sempre àquilo que é o contexto onde estão a trabalhar. Claro, mas a conversa está muito interessante, tinha aqui várias perguntas, estou-lhe a ser muito sincero, mas vou colocar pelo menos tenho que colocar mais uma. Estás à vontade, João, eu tenho tempo, eu não tenho... Sim, mas depois é mais porque depois tenho que pôr isto no Spotify e as pessoas não gostam de muito tempo, depois gostam de ouvir, imagina, gostam de ouvir a conversa que estou a ter com o Mister e como vão para o trabalho e depois a regressar e depois fica muito, muito longo e eles não conseguem ouvir já Estamos em dias de chuva, por isso há muito trânsito, por isso há tempo. Outra questão que eu gostaria de colocar é, o Mister também gosta de, quando está a fazer a análise do adversário, introduzir aspectos individuais sobre um determinado jogador do adversário, ou é algo que o Mister não se gosta de focar? Eu acho que se existe necessidade de se fazer, ou se existe esse jogador especial, acho que devemos focar. Agora, isolá-lo e dizer que ele é o que vai resolver o jogo deles perante nós, calma. Cá estamos nós também para criar soluções para que isso não aconteça. Portanto, eu acho que se houver um ponto ou outro que tu queiras referir, deves referi-lo dentro da informação global. Agora, se, por exemplo, tu vais defrontar um ala esquerdo e tens o teu lateral direito que gostava de ser um bocadinho mais de informação, antes do jogo ou um dia antes do jogo, pá, um videozinho, uma coisa que lhe possa servir de apoio para algo que possa acontecer. Nessas situações, sim. Agora, eu gosto mais de contextualizar com aquilo que são as interações entre todos. Sim, claro que o Mister também agora tocou aqui uma coisa interessante que eu já ouvi outros treinadores a falar e discussões, que é a análise individual, fazer um pequeno vídeo de 30, 45 segundos, um minuto no máximo, para dar aos jogadores, ou seja, eu sou lateral de esquerdo, vou encontrar o extremo, dar-lhe um pouco essa informação para ele saber mais ou menos qual é o pé dele, para onde é que ele procura ir mais, se mais para dentro, mais para fora. O Mister dá importância a isso ou acha que isso... Porque é diferente de nós mencionarmos um jogador ou outro, como o Mister disse, que tem relevância no jogo. Uma coisa é fazermos de vários jogadores e entregar consoante a posição. O que é que o Mister acha em relação a isso? Olha, eu acho que isso vai depender dos jogadores que tu tens à tua frente. Tu tens jogadores que ligam muito a isso e tens jogadores que até te pedem isso. Ou seja, isso ainda bem que isso
Se assim for, ainda bem, porque ele quer se munir de todas as coisas para poder afrontar o jogo com o máximo de informação possível. Agora, eu acho que isso não deverá ser a prioridade, no meu entender, estás a perceber? Ou Claro, seja, se houver requisição ou se houver pedidos disso, claro. ok, trazer essa informação, falar com um, dois, três, quatro, cinco jogadores que pediram, opá, e tentar organizar ali dentro das dinâmicas o que é que se poderá dar. Agora, fazer disso padrão, entregar uma pena a todos os jogadores, eu acho que isso já foi tempo, Ok. sinceramente. Oh, mister, uma última questão agora tem que ser mesmo. Em relação, para si, qual é a função do analista no dia de jogo? O que é que o Mister pede mais ao seu analista no dia de jogo? Sei que varia muito, já tive uns que dizem uma coisa, outros dizem outra. No dia de jogo, o analista por norma está lá em cima, o que é que ele procura? Fazer, ele é que procura dar feedback, já tem isto tudo delineado. Se bem cá em baixo, se não bem, como é que procura definir essas funções? Também para percebermos aqui um pouco. Olha, o analista, aliás, todo o staff técnico tem que ser conhecedor daquilo que é o nosso plano de jogo, ok? Portanto, logo a partir daí, tu consegues filtrar diretamente logo muita informação. E ele, como está em contacto com o adjunto, consegue rapidamente passar a informação de que, vamos imaginar que na saída de bola, no pontapé de baliza, algo não está, os espaços que nós queremos conquistar não estão a existir. Ok? Quais é que são os espaços? Nós pensamos numa coisa, os espaços estão a ser outros. Aí vem a informação, falar com o adjunto passa ao treinador. Portanto, conhecedores do plano do jogo, perceber o que é que está a acontecer e o que é que se pode melhorar e passar imediatamente essa informação ao treinador. Isso eu acho que é fundamental. Agora, depois, obviamente, que há treinadores que tu vais me dizer assim, oh, João, mas há treinadores que não gostam de ouvir durante o jogo. É válido. Agora, eu, se tiver acesso e se tiver capacidade de receber essa informação já filtrada, ótimo. Se há alguma coisa que eu queira referir no balneário ao intervalo e que queira reforçar aquilo que é a minha exposição perante um determinado problema, dizer ao adjunto, olha, corta-me isto aqui que isto é para mostrar ao intervalo. E tu, quando chegas ao intervalo, já tens ali um, dois, três clipes que já sabes que o treinador quer mostrar. Tudo o que queiras adicionar, falamos, reunimos um minuto e meio antes e depois mostramos aos jogadores. Agora, sou muito apologista mesmo da utilização do vídeo ao intervalo. Ajuda E, muito. eu por acaso sou muito apologista disto, mas imagino o analista enviar-lhe a si uma outra imagem para você ver também durante o decorrer do jogo. Para mim, excelente. Se houver essa tecnologia que te permita, porque já senti, já presenciei muita tecnologia que supostamente era de topo e chegavas à hora e Uhum. nada, não é? Agora, tem que estar tudo muito bem testado, tudo muito bem eficiente, que é para tu sentas, o adjunto quer-te mostrar alguma coisa, tu vês e atuas perante essa situação. Agora, sermos práticos. O que é ser prático? É se isso não existir, há comunicação banco-analista, analista retira a informação que o treinador quer e passa a informação ao adjunto que seja relevante. Agora, depois também cabe ao adjunto perceber qual é que é o momento para passar. Porque depois tens pessoas que vivem mais o jogo, tens pessoas que não vivem tanto o jogo Isso é conhecer bem e o treinador também, não é, Mister? fundamental. Porque eu já tive treinadores que nem gostavam de ver e havia um momento certo. Eu reparava que o adjunto não podia ter em qualquer situação. Claro. É como a Mister é formas diferentes de viver aquele De momento. Mas estar e de sentir, já claramente. tive treinadores que ele já sentia que eu estava a comunicar com o que é que ele está a dizer, o que é que ele te enviou e queria ver logo o vídeo. É por isso que é interessante estas Claro. partilhas para sabermos como é que isto é. Oh, Mister, estamos a terminar. Eu gostaria também de fazer esta última pergunta que é perspectivas para o futuro. Mister, certeza que está aberta a muitas, certeza que está aberta a novos projetos, mas também para deixar aqui as pessoas que nos estão a ouvir, se já recebeu ou não alguma proposta e se qual era o mercado o mercado não, que isso é um pouco o país que gostava também agora de trabalhar. Não quer dizer que recebeu convites, Mister, mas só para percebermos Sim, aqui um sim. pouco para terminar. Olha, hajam projetos, reais projetos, porque hoje em dia, infelizmente, o treinador praticamente, se não ganha sábado,
o domingo a seguir já está a prémio, entre aspas. Ou seja, ter projetos é, acima de tudo, ter dirigentes conscientes daquilo que são as bases para criar uma estabilidade num clube. E sou-te sincero, eu neste momento, depois do que recentemente aconteceu, estou à procura exatamente de um real projeto que me permita não só crescer, mas também de certa forma errar, porque todos nós erramos, os jogadores erram, treinadores erram, e continuar sempre a aprender. Agora, se me perguntas se vai ser aqui, se vai ser no Japão, se vai Sim, ser na sim. América, vai depender sempre da abordagem, vai depender da forma como também aceitam as tuas ideias, estás a perceber? Porque o facto de passares por diferentes contextos ajuda-te muito, mas também, se calhar pelo outro lado, não pretendem tanto isso, pretendem se calhar uma pessoa mais conhecedora do campeonato de uma determinada forma. Repara, há imensas e inúmeras situações que podem acontecer. É verdade, já fui contactado. Agora, isto não é do dia para a noite que, de certa forma, há comunhão de ideias e aceitação de projetos nesse sentido. Vai depender. Eu acho que é um momento, repara, de um dia para o outro recebes uma chamada, no dia a seguir já estás a defrontar adversários. Portanto, temos que estar preparados para tudo. Eu estou preparado, seja para seguir como adjunto, seja para assumir projetos como treinador principal. Claro, isto também dava um bom tema de conversa, que é isso como o Mister acabou de falar, que é, nós ganhamos um jogo, está a correr bem, o segundo jogo até empatámos, perdemos o terceiro, o outro empatámos e já começa a tremer tudo. E às vezes é um projeto que iniciou-se esta época, iniciou-se, jogadores novos, equipa técnica, e cria-se logo ali um... É complicado, pá. E eu acho que isso vai ser difícil de ultrapassar, infelizmente, eu acho. Espero estar enganado, espero estar enganado. Olha, temos bons exemplos. O exemplo do Mikel Arteta no Arsenal é um excelente exemplo disso. Realidades diferentes. Porque se acredita naquilo que é uma identidade que teve que ser reconstruída com, com diretrizes que ele lançou no clube, que custou a entrar e que agora se está a ver os frutos daquilo que ele acaba por construir. Agora, lá está. Diz-me assim, João, isso é possível acontecer em Portugal? É. Agora, é preciso também haver consciencialização por parte dos dirigentes que nós, enquanto treinadores, somos pessoas, somos capazes de errar, vamos tentar errar o menos possível. Agora, tem é que haver uma comunicação muito grande entre todos. Isso, para mim, é fundamental. Quando existe comunicação, quando existe capacidade de se atacar os problemas em conjunto, fantástico. Agora, projetos para ganhar sábado, não, no meu entender, porque eu quero ganhar, obviamente, quero ter logo sucesso, sem dúvida. Agora, eu quero um projeto que me permita criar bases, porque, repara, é a mesma coisa que uma casa. Se não tiver bem com uma boa sustentabilidade, se as bases, se as fundações não estiverem boas, pá, vem um dia como o dois, a barraca abana, entre aspas. Percebes? Ou seja, é muito Claro. nesse sentimento. E faz E sentido. isso acontece no jogo, acontece no futebol. Portanto, nós temos que estar cientes de que isso pode acontecer. Agora, a forma de fazer as coisas, a forma como tu vais entrar, a forma como queres implementar determinadas coisas, é a mesma coisa que um pianista. Toca uma música de uma determinada forma porque a sente com a intensidade que quer, outro faz de outra forma. E, portanto, isso acontece exatamente no futebol a mesma coisa, porque aquilo que tu fazes enquanto treinador é tentar ao máximo otimizar os recursos que tens. Agora, tudo isso tem que estar em consonância com aquilo que é os órgãos diretivos. Se não existir isso, é É muito difícil difícil. haver projetos. Mister, agradecer-lhe mais uma vez. João, gosto foi meu. Gostei bastante desta conversa, fez-me pensar, refletir e certeza que ainda vou pensar mais antes de adormecer e amanhã quando estiver aí para o trabalho. Espero que as pessoas também que nos ouviram tenha sido interessante e que dê para refletir.
espero brevemente ou num futuro próximo convidá-lo para tocar nos temas que eu queria ter tocado e não deu, infelizmente. Mas, Mister, desejo-lhe os maiores sucessos, quer profissionais e pessoais. Qualquer coisa, estamos em contacto e agradecer também às pessoas que nos ouviram. João, obrigado a ti e votos de muito sucesso também para ti. Acho que aquilo que tens feito na partilha de conteúdo, na forma como também expões o teu conhecimento é válido para todos os treinadores. Eu já te sigo há bastante tempo e volta e meia vou ver a informação que tu vais colocando, porque acho que é extremamente válida e bem construída, porque dentro deste mundo que é o futebol há muita informação que não é, no meu entender, é publicidade a mais do que informação boa, e tu és produtor dessa muito boa informação, continua assim. As maiores felicidades para este projeto e para os teus próximos projetos profissionais, e obrigado a toda a gente que esteve aí desse lado. Ok, obrigado pelas palavras. Um abraço, Mister. Grande Obrigadíssimo. abraço. Não, um Tchau, abraço tchau, a tchau. Um todos. abraço.